Olá! Hoje é um dia especial, a Páscoa. Na época em que eu era professor, eu gostava de fazer a seguinte pergunta para os meus alunos na semana anterior à Páscoa. Amigos, o que se comemora na Páscoa? Grande parte deles não sabia, até mesmo os alunos da faculdade. Mas muitos respondiam orgulhosamente. A morte e ressurreição de Jesus, claro! E era nessa hora que eu lançava a segunda pergunta. Então, por que é que Jesus, antes de ser morto, estava comemorando a Páscoa junto com seus discípulos naquela última ceia, a chamada Santa Ceia? Você tinha que ver a cara de espanto dos alunos nessa hora. Mesmo algumas pessoas das comunidades cristãs não percebem que a Páscoa sempre foi comemorada pelos judeus, mesmo antes do nascimento de Jesus. Na verdade, essa festa foi instituída pelo próprio Deus, na última noite que os hebreus passariam no Egito, antes de saírem e serem libertos como escravos. Você se lembra que o povo de Israel estava sob a escravidão do faraó no Egito? Deus queria libertá-los e para isso enviou as 10 pragas. Na noite da 10ª e última praga, a morte dos primogênitos, Deus fala para Moisés que todos aqueles que confiam no Senhor deveriam sacrificar um cordeiro e passar o sangue dele nas portas. Esse seria um símbolo, um sinal de que aquela família estava escolhendo o futuro sacrifício de Cristo, o cordeiro, representado à morte daquele cordeiro, daquela ovelha, naquele momento. É como se Deus estivesse criando uma forma didática ao extremo para ensinar, explicar, quase desenhar para o povo o que aconteceria no futuro, a morte de Jesus. Imagine Deus dizendo: filhinhos, prestem bastante atenção. O resultado do pecado é a morte, mas não porque alguém vem e mata vocês, e sim porque essa é a consequência natural do afastamento da fonte de vida, ou seja, Deus. Se você para de comer, naturalmente você morre. Se você se afasta e para de beber da fonte de vida, naturalmente você morre. Simples assim. Todos vocês se afastaram de mim, mas eu quero trazê-los de volta. Porém, isso só acontecerá caso vocês queiram. Eu nunca vou forçar ninguém a decidir algo que não queira, mesmo que isso seja uma decisão pela vida. A escolha é de vocês. Então, hoje, vamos fazer um exercício prático. Imagine Deus falando tudo isso. Todos aqueles que escolherem a vida precisam entender que o meu primogênito, Jesus, vai morrer no seu lugar. O seu pecado, o seu afastamento da fonte de vida, causa morte. Mas caso você queira voltar e ficar do meu lado, caso você queira aceitar o que eu tenho para te oferecer, que é a vida em abundância, você precisa aceitar o resgate, que é o meu primogênito, Jesus, no lugar do seu primogênito. Resumindo, se você quiser viver ao meu lado, aceite que Jesus morre no seu lugar. A forma de demonstrar isso para você mesmo e para a sua família é o sacrifício de um cordeiro e o sangue dele nas portas. O sangue desse cordeiro representa o sangue de Jesus. Caso você não queira, eu respeito a sua decisão. Você percebe a importância de tudo isso? Aquela última praga não era apenas uma praga, era uma oportunidade de escolha, um simbolismo, uma forma didática de ensinar o mundo inteiro as consequências das nossas escolhas. Naquela noite, os hebreus estariam fazendo uma dramatização através de símbolos das escolhas que estavam fazendo. Caso escolhessem a morte do primogênito de Deus, não precisariam sofrer a morte dentro de suas próprias famílias. O cordeiro morto seria também a janta, que daria forças para a grande caminhada na saída do Egito. Aquela noite, eles deixariam de ser escravos e começariam uma vida de liberdade. Mais uma vez, tudo aquilo era um símbolo. O cordeiro, ou Jesus, é aquele que te alimenta. Quando você está com ele, se alimentando de sua palavra, você ganha forças para a grande caminhada rumo à terra prometida. Quando você se alimenta da palavra e do relacionamento com ele, o Cordeiro, Jesus Cristo, você ganha sabedoria que vai te sustentar nos caminhos dessa vida e nas decisões mais difíceis que você vai precisar tomar. Deus sabia da importância dessa didática e por isso ela não terminaria ali. Ele pediu para que todo ano o povo hebreu realizasse a festa e repetisse esse jantar, o jantar de Páscoa, a festa da Páscoa, a fim de se lembrarem de que um dia foram escravos do pecado, mas que ao aceitarem a morte de Jesus, são libertos para suas próprias escolhas, livres da confusão, alimentados pela palavra e pelo relacionamento, para a caminhada rumo ao sonho de Deus para você. Amigos, esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Ah, então foi coincidência Jesus ter morrido na Páscoa? De forma nenhuma.
Afinal, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro original. E quando Jesus quebra o pão, naquela ceia, naquela janta, e o dá aos seus discípulos, ele está repetindo a mesma lição do Êxodo. Se alimentem de mim, se fortaleçam desse relacionamento, pois eu estou indo para aquela cruz, para que vocês possam fazer essa escolha. A minha morte é para dar a vocês a escolha pela vida. Amigo, comemore a Páscoa da forma certa hoje. Comemore a escolha que você tem e aproveite com sabedoria esse privilégio que foi comprado com o sangue do primogênito de Deus.